Para você, o que é participação real? Olha, a gente pode pensar em comunidades originárias, movimentos por moradia, quilombos, sindicatos, ribeirinhos e organizações da juventude, entre muitos outros. A verdade é que foram as lutas populares no Brasil e na América Latina que consolidaram a cultura como um eixo estruturante das mobilizações sociais. A redemocratização colocou na pauta do dia a participação cidadã na formulação de políticas públicas. Todo o Sistema Nacional de Cultura, incluindo a ideia de uma política nacional de cultura viva que pensa a descentralização da gestão ou de conselhos de cultura, que são formas de gestão compartilhada com a sociedade civil, é uma estrutura pensada para a participação. Porém, a relação entre participação social e institucionalidade é uma relação tensa. A busca dos movimentos culturais por reconhecimento e financiamento vem junto com uma contradição: ter que resistir à burocratização e à perda de autonomia. O que a gente pode falar nesta aula é sobre alguns mecanismos institucionais e algumas estratégias de organização que existem. Mas a participação social autônoma, essa tem que ser descoberta por quem participa. A participação nas políticas culturais é um dos pilares de seu reconhecimento como um direito humano essencial e como ferramenta de cidadania. Ajuda, então, conhecer os tipos de ações das políticas culturais. As ações culturais são pensadas para atender às especificidades de públicos variados, assegurando que a riqueza e a diversidade cultural brasileira alcancem todos os territórios e contextos sociais. Elas estão organizadas nos seguintes eixos: formação, difusão, preservação cultural e infraestrutura. As atividades de formação cultural são aquelas voltadas para a criação, o aprendizado e o desenvolvimento de indivíduos e comunidades. Podem ser ações educativas pontuais até programas de ensino estruturados, por exemplo, oficinas e workshops pontuais, atividades de curta duração para despertar o interesse inicial ou fornecer ferramentas práticas, oficinas continuadas e cursos de capacitação de longo prazo, com aprofundamento maior para o desenvolvimento de habilidades avançadas ou desenvolvimento de competências técnicas para atuação profissional na área da cultura. Ensino básico formal. Aqui estamos falando tanto da inclusão de disciplinas e conteúdos sobre arte, cultura, música, história, manifestações populares no currículo, quanto na parceria entre instituições, como entre escola e ponto de cultura, mediação cultural, que é o esforço de aproximar diferentes faixas do público de obras, manifestações e espaços culturais. É uma preocupação extremamente importante em espaços onde o conhecimento técnico pode ser uma barreira para o público leigo. Já as atividades de difusão cultural são aquelas iniciativas que promovem o acesso e a circulação de produção cultural entre diferentes territórios e públicos. Algumas iniciativas de difusão incluem calendário de eventos, podem ser pontuais ou periódicos, como festival anual de música, mostra especial do mês de cinema, feira bienal de arte, festas populares. Esses eventos dão visibilidade a artistas, estimulam o turismo cultural e fazem comunidades celebrarem suas identidades. Circulação pela cidade, bairro, territórios, para fora da cidade e ocupação de espaços públicos. Uma maneira de descentralizar a cultura e democratizar o acesso é expandir fronteiras. Levar eventos e manifestações a comunidades isoladas, bairros periféricos e para fora da cidade de origem. Outra é ocupar praças, ruas, parques com apresentações e eventos. Comunicação. A difusão cultural também depende de estratégias eficazes de comunicação. Divulgação nas redes sociais e nos meios tradicionais. Campanhas publicitárias podem ser utilizadas para ampliar o alcance das ações. A preservação cultural está diretamente ligada à proteção da memória coletiva e ao fortalecimento das identidades. A preservação pode ser pensada a partir de patrimônio material,
são bens tangíveis, como edifícios históricos, monumentos, sítios arqueológicos e objetos de interesse cultural. A preservação material pode ser feita através de ações como manutenção, restauração e tombamento. Patrimônio imaterial são práticas, expressões e conhecimentos transmitidos de geração em geração, como danças, rituais, saberes artesanais e festas populares. O registro pelo IPHAN é um dos principais compromissos com a preservação dessas formas. Educação patrimonial é uma estratégia para sensibilizar a sociedade e envolvê-la na preservação do patrimônio cultural. Pode incluir programas educativos, visitas guiadas, oficinas e materiais didáticos. Todos esses eixos dependem da criação e da manutenção de infraestrutura para que a cultura seja vivida, experimentada e difundida. Exemplos de infraestrutura são os espaços e equipamentos públicos de cultura. São bibliotecas, museus, centros culturais, teatros, cinemas, galerias, casas de culturas e outros locais destinados à prática, exibição e preservação de manifestações culturais. Esses espaços democratizam o acesso à cultura e se tornam centros de convivência, educação e solidariedade. Além da atuação direta como fazedor de cultura, existe também a possibilidade de participação em outras instâncias. Às vezes, a participação nas formas representativas vai se dar sobre a estrutura que aquela política tem. É inegável que a participação política é crucial para que as ações culturais atendam de forma efetiva às necessidades e os interesses de diversas comunidades, ao mesmo tempo que pode ser entendida como uma forma de cidadania. A participação política institucional é o local de tensão entre a disputa dos rumos das políticas públicas e da burocratização. No Brasil, a participação institucional está organizada nos níveis municipal, estadual e federal e pode se estender ao internacional. A participação pode se dar institucionalmente, tanto pela representação da sociedade quanto pelos órgãos de representação de governo. No nível municipal, as possibilidades de representação da sociedade civil são a rede local de pontos de cultura, que pode surgir de maneira autônoma a partir da articulação entre os pontos, os fóruns municipais de cultura, que reúnem representantes dos pontos de cultura locais e de outras iniciativas culturais, e os conselhos municipais de cultura, que incluem representantes da sociedade civil e do poder público para formular políticas. No nível municipal, os órgãos e representantes do governo são os editais municipais, secretarias municipais de cultura. No nível estadual, temos as seguintes possibilidades de representação da sociedade civil: redes estaduais de pontos de cultura, articulações horizontais e independentes entre diferentes pontos, conselhos estaduais de cultura, que reúnem representantes da sociedade civil e do governo, fóruns estaduais de cultura viva, que reúnem representantes dos pontos e dos pontões de cultura. Os órgãos e representantes do governo estadual são os gestores de convênios estaduais, a Coordenação Estadual da Cultura Viva e as secretarias estaduais de cultura. No nível federal, as possibilidades de representação da sociedade civil são a Conferência Nacional de Cultura, que delibera sobre políticas culturais amplas, o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, que é um espaço de articulação autônomo, e a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, ou CNPDC, que mantém uma representação paritária entre governo e sociedade civil. Os órgãos e representantes do governo, a Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural, ou SCDC, e o Ministério da Cultura, ou MINC. Mais especificamente, quais são as formas de intervenção na cultura? Como participar? As práticas, como a vida, são dinâmicas e se desenvolvem de acordo com as necessidades que encontramos. Vale para indivíduos e para coletivos. Assim, os pontos de cultura e as pessoas podem ocupar diferentes funções, contribuindo para uma cultura que opera em ampla colaboração. Agentes de cultura podem ocupar papéis de ponteiros, gestores, mobilizadores comunitários, articuladores de rede, educadores populares, comunicadores comunitários,
conselheiros e representantes. Os pontos de cultura também podem ter diferentes atuações, como pontos de cultura comunitário, pontos de cultura educacionais, pontos de cultura digitais, pontos de cultura tradicionais e identitários, pontos de cultura de resistência e direitos humanos. A participação é fundamental para uma cultura realmente descentralizada, conectada às comunidades. A decisão de se institucionalizar deve ser bem pensada, de acordo com as necessidades e considerando vantagens e desvantagens. Para se tornar ponto ou pontão de cultura, é possível fazer a certificação simplificada, que não envolve o repasse de recursos. Para receber os repasses, a inscrição é por meio de seleção pública, feita a partir de editais. E aí, quais formas de participação fazem sentido para você? Esta videoaula faz parte da formação Jacarandá. Em cada uma das aulas, nós apresentamos os principais tópicos e conceitos para formar gestores culturais. Você pode assistir os vídeos na ordem em que preferir e só aqueles que quiser. O conteúdo completo pode ser acessado no endereço que aparece no vídeo ou no link que deixamos na descrição. Até, tchau, tchau!